O assunto agora é o Dia Mundial da Água. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. O que você tem feito aí para racionar água, né? Para economizar no consumo de água? Importante esse assunto para esta semana. Inclusive, amanhã vou estar recebendo aqui o comandante da Polícia Militar Ambiental, que vai falar também sobre as ações, o trabalho aí da Polícia Militar Ambiental no combate a crimes ambientais aqui na nossa região. Na sexta-feira nós teremos aqui a Carla Magalhães, que é engenheira ambiental, diretora de meio ambiente aqui do nosso município. Fizemos o convite também à Sanesul, para que alguém representando a Sanesul possa vir falar com a gente sobre esse tema importante que é a água e o uso racional. Você já parou para pensar quando você liga a torneira da sua casa, a pia a torneira do tanque, o chuveiro, a água disponível imediatamente começa a cair e você pode, né? Você sempre utiliza para suas necessidades. E essa ação é tão corriqueira, tão comum, que não estamos acostumados a pensar sobre a água, né? Simplesmente a fazemos assim no modo automático, utilizamos como se fosse uma situação comum. Quando a gente deixa de executar essa ação de forma consciente, ignoramos todo o processo envolvido para que a água saia lá da fonte e chega aí na sua torneira. Infelizmente, costumamos refletir sobre isso somente quando acontece uma situação de escassez de água, né? Você já se deparou com isso? Aqui no RC Notícias, a gente, muitas vezes, né? Nós já nos deparamos com isso. Ninguém reclama da água, mas quando falta água, meu Deus do céu, é uma reclamação geral. Por quê? Porque a gente só vai ver a importância e notar a importância da água quando acaba, quando existe a falta da água. Para falar sobre esse tema e algumas ações que são promovidas aí pela usina Alcovale, que é uma das maiores indústrias aqui da nossa cidade e da região, convidei o Lucas Santos, que é biólogo e responsável pela área ambiental, pelo setor ambiental da usina Alcovale. Ô Lucas, é um prazer receber você aqui, primeira vez participando com a gente. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Cultura FM. É um prazer também, meu e da empresa Alcovale, né, tá nos propiciando estar aqui presentes, né, trazendo mais informações aí para todos os ouvintes da rádio. E vamos tocar esse barco aí, né? Vamos. Tem uma frase do Guimarães Rosa que diz o seguinte: a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Justamente o que eu vinha dizendo agora há pouco. Nós estamos tão acostumados a abrir a torneira e sair a água que a gente só percebe, só vê a importância da água quando abre a torneira e a água não chega, né, Lucas? É isso mesmo. Acaba sendo, como você disse, né, um processo aí bem corriqueiro, né, do dia a dia da gente. A gente acaba achando que a água está ali sempre presente a todo momento, a toda hora que a gente precisa. E na verdade tem todo um processo, né, para que a água chegue até a gente. Todo um processo aí para águas de desuso, né, águas que a gente manda aí para um vaso sanitário, uma lavagem de roupa e tudo mais, né? E a gente acaba esquecendo dessa parte do processo. A gente fica na memória só aquela parte de quando a gente precisa dela, né? Num banho, lavar a mão, escovar o dente, fazer uma comida, e a gente esquece de todo o outro processo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o trabalho de preservação ambiental, do uso racional da água, que a usina Alcovale promove, as ações que ela realiza nesse trabalho do dia a dia aí da usina, do cultivo, da moagem, enfim. Nessa mesma linha de raciocínio, Nestor, eu trago aqui a seguinte ideia. Muitas vezes a gente só dá importância, a gente fala, ou só dá importância, ou comenta, ou divulga a questão de redução de consumo doméstico, né? E nós, como empresa, por a gente estar nesse setor industrial,
nós temos dados, né? Eu trago aqui, até para conhecimento aí dos ouvintes, que, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um dado do site da Agência Nacional de Águas, tá? Tá disponível para todo mundo, eu passei o link lá depois, se quiser divulgar. Tá lá na live, tá lá algumas imagens. Legal. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, em 2022, nós tivemos aí, ó, em porcentagem, consumo de água para uso animal. O que é uso animal? Criação de animais diversos. 40% do total de água aí registrado pela Agência Nacional de Águas, captado por eles, 40% é para uso animal, 5% para abastecimento urbano, nós aí da sociedade civil que usa, indústria 25,7%, mineração 0,6% e irrigação 27%, 27,4%, corrigindo. Então, assim, a gente vê que no abastecimento urbano é 5%, e a grande maioria está distribuída aí na... Eu não sei se esse gráfico ele tá... Porque tem uma tabelinha lá que você coloca o ano, tá, Nestor? Depois eu não sei se está igual ali. Tá. Você tem que mexer lá no link lá e você coloca o ano para aparecer. Talvez aí na live não esteja aparecendo esses dados conforme eu falei, tá? Mas tem todo um jeitinho lá de colocar. Mas enfim, a questão é, outros processos são tão importantes quanto as ações civis, né, da gente redução. Não estou dizendo aqui que é menos ou mais importante, cada um no seu quadrado, né, já dizia alguns provérbios aí. Então eu trago aqui algumas informações e ações que a empresa Alcovale, que ela tem como respeito à água, né? Eu trago muito essa palavra, né? Qual que é o respeito que você tem para a água? Né? O que você faz para respeitar ela? Porque, queira ou não, o papel que ela tem em nossas vidas é essencial, seja para consumo, seja para as mais diversas ações que a gente faz no dia a dia, né? Como você disse, parou a água hoje, praticamente você chia, em 10, 15 minutos você já está pedindo uma explicação para alguém. Por exemplo, fala pra gente aí, como diz, lá na roça, lá no cultivo e também na parte da industrialização lá da produção do etanol, do álcool, né, do açúcar, enfim. Nesse processo de industrialização, quais são os cuidados e a atenção que a usina Alcovale tem com a água? Vamos lá. Então, assim, só para a gente se inteirar, a usina hoje ela depende totalmente de água, né? Se não tiver água, a usina para, né? Tanto para fazer vapor, para poder ali misturar com o caldo da cana e diversos outros processos que envolvem água no seu processo aí de produção de açúcar e etanol. E eu trago alguns processos aqui, linkei uns aqui, alguns que eu entendo que seja muito importante, que traz esse cuidado para com a água. Às vezes não é aquela água potável que está saindo na torneira, mas é uma água que vai chegar em algum momento numa torneira potável, tá? De forma potável, no caso. Então, por exemplo, nós temos hoje um plano de aplicação de vinhaça. O que seria vinhaça? Vinhaça é aquele resíduo líquido que sai da destilação do etanol, né, que nós aplicamos aí na lavoura. Essa vinhaça é um material rico aí em potássio, né? É um material rico aí com macronutrientes que a gente consegue usar como adubo na lavoura. Então toda essa aplicação, por exemplo, dessa água, desse efluente, desse resíduo da vinhaça, ele é todo planejado de uma forma para que não haja comprometimento do solo e nem de águas, tanto subterrâneas quanto superficiais de rio, né? Então nós temos todo um planejamento de estudo de solo, quanto cada solo comporta dessa vinhaça, se essa vinhaça está percolando no solo e chegando a algum poço profundo, se essa vinhaça está escorrendo ou percolando também para algum riacho, algum rio, né? Isso é o cuidado, esse é um dos cuidados que a gente tem, né? Não é de redução, mas é um cuidado para com a água que está ali, que nós mesmos utilizamos em todo o processo, tá? E só te interromper um minutinho. Essa vinhaça, explica um pouquinho melhor pra gente. Eu até tenho essa dúvida, eu gostaria de esclarecer aqui. O que é a vinhaça? Essa vinhaça, assim, para ficar simples, para entender. Imagina que para produzir o etanol, a gente tem ali aquela garapa, vamos imaginar para simplificar, aquela garapa aí que a gente toma, tal, aquele melaço, aquela açucarado, e a gente coloca ali, completa com água e tem aquele líquido, né? A gente vai colocar a levedura dentro, a levedura vai começar a comer os açúcares. Nesse processo de comer os açúcares, de degradar o açúcar, a liberação de gás carbônico e etanol, né?
só que é uma parte pequena do etanol. Então a gente separa nas colunas de destilação o etanol e o que sobra do outro líquido a gente chama de vinhaça. Tá? Então é um resíduo dessa parte, desse processo de destilação para a produção do etanol. E esse resíduo aí, a vinhaça é reaproveitada de que forma? Ela é reaproveitada como adubo líquido, né? Podemos dizer assim. A gente aplica na lavoura em determinados pontos, é feito dentro desse plano de aplicação de vinhaça, é feito levantamentos aí de análise de solo para verificar qual que é o solo, qual que é a área, quanto que comporta dessa vinhaça para a gente poder aplicar. Né? Hoje nós temos aplicação aí por pulverização, que são aqueles canhões que lançam vinhaça. Estamos aí também fazendo aplicação de localização direta. Então uma vinhaça aplicada diretamente no sulco da cana, onde você economiza esse material e pode estender áreas de aplicação por ela ser adubo, né? Ela tem um valor agregado. E esse é o processo. Entendeu a questão da vinhaça? Compreendi. E aí, dando sequência aí nesse trabalho de uso racional da água, continue pra gente, vamos pra gente entender sobre esse trabalho dentro da usina. Outros pontos aqui, por exemplo, que eu elenquei, por exemplo, assim, toda a água que nós utilizamos na indústria e também para consumo dentro da empresa, seja para lavar alguma coisa, ou lavar a mão no banheiro, enfim, toda essa água ela é licenciada, né, como deve ser para outras empresas também, né? Toda essa água é outorgada, que a gente chama, né? Então essa água sendo outorgada, existe todo um controle de quanto que você capta, existe todo um controle de consumo dessa água. Águas que a gente usa para potabilidade, existe um controle aí de tratamento, né, de qualidade dessa água. Então assim, toda a água que a gente utiliza tem esse controle de uso, não é uma utilização indiscriminada, né? Até por conta dessas outorgas que impõem todo esse controle também, tá? E trago também um outro ponto que é importante a gente mencionar. Você há pouco tempo estava perguntando para mim das questões de mananciais e tudo mais, eu conversei sobre o CAR. Essa palavra respeito, ela cabe em todas essas ações que a gente faz, que é o respeito que a gente tem pela água. Seja no você consumir, seja no você destinar, seja no você tratar. É você tratar ela com respeito, sabendo que ela está trazendo ou fazendo um bem, né? O CAR, para quem não conhece essa sigla, né, Cadastro Ambiental Rural, ele é uma forma autodeclaratória do produtor rural informar para o governo hoje quais são as suas áreas ambientais, desde manancial, desde nascente, áreas de preservação permanente, reservas legais. Como a usina trabalha com áreas, né, agricultável, nós arrendamos áreas, pegamos área de fornecedor, cana de fornecedor. Hoje, todas as áreas, né, que nós captamos, né, de proprietários de terra, nós fazemos uma análise bem profunda do CAR dessa propriedade, né, que foi colocada pelo próprio proprietário, dizendo aonde tem uma nascente, aonde tem uma reserva legal, onde tem uma área de proteção permanente. Por que isso? Para que a gente não adentre essas áreas. Ou se essa área estiver informada de uma forma divergente do que pede a legislação, o Código Florestal, a gente informe ele para fazer uma retificação. Lucas, mas o que tem a ver com a água isso? Tem tudo a ver com a água. Né? Porque a gente está falando o quê? De APP, de área de preservação permanente, que margeia rios, que protegem por si só águas. A gente está falando de nascentes, que protege o nascimento desse rio, desse córrego. Então, se a gente faz todo um trabalho tentando preservar e manter essas áreas, a gente está tendo cuidado com as águas. Né? Se você começa a levantar todos os processos que você faz, sempre vai ter uma água em algum momento dele. E se você consegue identificar dentro desse processo onde você pode ter um cuidado com ela, faça, porque assim isso vai ter um retorno futuramente imprescindível. Ô Lucas, aproveitar a oportunidade aqui, ó, traz um esclarecimento pra gente, até porque às vezes acontecem algumas críticas e até por falta de informação. Quando a gente fala em uma grande indústria como a usina Alcovale, tem o que hoje de área cultivável aqui? 30 mil hectares aproximadamente? Isso, da ordem de 30 mil hectares. 30 mil hectares. E aí, o cidadão, assim, leigo dessa informação, ele faz uma reflexão do seguinte, que se são 30 mil hectares de área cultivável, é porque ali não existe mais árvores plantadas, não existe
Você está me compreendendo? Então, às vezes, o cidadão, assim, o cidadão, por falta de informação, ele faz essa reflexão. A indústria ajuda a degradar o meio ambiente. Qual que é a defesa que você faz e o esclarecimento que você dá em relação a isso? A questão da indústria, a questão de área, vamos tentar resumir para ficar entendido. Imagina que você tem um quadrado e aquele quadrado é um imóvel rural, né, de um proprietário, né? E passa um rio ali dentro, né? Esse rio, pela legislação, tem que ter áreas de preservação permanente para os dois lados. Dependendo da largura, módulo fiscal, tem N quesitos ali. Dentro dessa propriedade também, tem que ter uma porcentagem de reserva legal, que esse proprietário tem que ter. Hoje, o Código Florestal, você pode ter essa reserva legal em outra propriedade, mas vamos ficar nessa que está ali dentro, né? A usina, quando ela arrenda uma cana, ela não arrenda essas áreas de ambientais, ela arrenda apenas a área de cana. Então não quer dizer que aquela propriedade é inteiramente plantada a cana. Dentro dela existem as áreas ambientais, por isso dessas análises do Cadastro Ambiental Rural, né? Não é uma parcela integral, né? Eu não vou chegar numa propriedade, você não chega numa propriedade e planta a cana inteira nela, você planta aonde é permitido, né? Essa talvez seja a dúvida, né? Sim, e a responsabilidade aí por essa preservação dessas áreas é do proprietário. Essas áreas ambientais, a preservação dessas áreas acaba sendo do proprietário. Porém, como eu disse, acaba tendo um apoio de ambos, né? E qualquer empresa que for fazer alguma coisa ali, qualquer alguém que for arrendar, seja pagado, seja para cana, ele tem o dever de não adentrar numa área ambiental. Então ele tem o dever de saber onde está essa área ambiental, né? Então você acaba ajudando também nesse sentido, né? E tudo que você promove fora de uma área ambiental, você tem que fazer de uma forma correta para que essas ações não interfiram nessa área ambiental, né? Então você tem que plantar dentro das especificações técnicas, você tem que fazer as curvas de níveis corretamente, né? Então tem todo um processo para que você não prejudique essas áreas ambientais que estão ali dentro. Nós temos muitas áreas degradadas aqui no município. Você que percorre uma grande área do município, como biólogo aí da usina Alcovale, são 30 mil hectares de área cultivável, portanto você conhece uma grande parte aqui dessa área nossa. Tem muitas áreas degradadas aqui, Lucas? O que eu vejo aí nas andanças, vamos dizer assim, que a gente faz, a gente verifica alguns pontos aí de erosão, em área de APP, alguma coisa em barranca de rio, né? A gente costuma se deparar com muita falta de APP em beira de rio, né? Então, quando você não tem uma área florestada em beira de rio, ainda mais um solo arenoso, a erosão ela vem por si só, né? Você pega uma cheia de rio aí, para acontecer uma erosão é mais fácil, né? Então, acredito, pelo que eu tenho visto aqui na região, faz um ano e 7 meses que eu estou aqui, eu tenho me deparado principalmente com esse tipo de área degradada, né? Principalmente em beiras de rios ou córregos, né? Onde não tem uma cobertura vegetal em ambos os lados deles. Isso é consequência, talvez, da pecuária, que talvez foi o que mais tenha degradado essas áreas? Eu não diria talvez o que mais, né, teria degradado, né? Mas assim, pelo conhecimento, eu falo até como biólogo mesmo, pela profissão que eu assumo, as áreas de preservação permanente, né, elas têm que estar intactas, ser mantidas, né? Você não pode, algum tipo de exploração, o Código Florestal ainda permite fazer dentro de certos regramentos, tá? E quando você coloca bois, né, pastagem, pecuária numa área de preservação permanente, você acaba tendo muito pisoteio, né? Você mata as mudas novas de árvore que está tendo, e com o tempo aí avançado, você tem aí a perca de vegetação em área de APP, né? Eu não sei precisar para você a porcentagem, se é mais, como que é o histórico anterior das áreas, né? Mas a gente ainda encontra bastante áreas de APP com pecuária dentro. Tem algumas imagens aqui que, inclusive, o próprio Lucas forneceu para a gente aqui, para a gente trazer na live. O que são essas imagens, essas ações, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Vai falando para a gente. Uma das ações que eu até nem comentei aqui, ela está até vinculada com o plano de aplicação de vinhaça e vinculada com outro plano de monitoramento de águas que a gente faz, tá? Então hoje aí nós temos em torno de
5 pontos de monitoramento de água superficial de rios. Essa imagem mesmo é um ponto de poço profundo, a gente coleta água para fazer o monitoramento, tá? Então, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, praticamente a gente faz esses monitoramentos em pontos já pré-definidos em planos ambientais, tá? Tudo isso porque, mais uma vez, é aquele cuidado com a água. É para a gente ver tanto se uma operação nossa está impactando ou não. Se estiver impactando, a gente ter tempo hábil para corrigir, né, para tomar ações mitigadoras. E também para acompanhar a qualidade desses ambientes. Todos esses resultados, todos esses planos, todos esses relatórios que gerados com essas análises são enviados para o órgão ambiental, né, são condicionantes também do órgão ambiental. Essa imagem também, aí já é uma coleta numa porção de água, num córrego, na verdade, né, que estamos coletando. E tem outra. Tem mais imagens aí, vai lá, Lucas, aí. Essa é de um poço, ó, dentro desse tubo, que a gente chama de boiler, que a gente capta água, dá para ver, eu não estou vendo que eu estou sem óculos, mas dá para ver a água ali, ó. A maioria dos poços que a gente tira, a água é cristalina. Sim. Que tira do poço, tá até em cima. Dá para ver no tubo lá. Dá para ver no tubo. É uma água de qualidade muito boa, assim, que a gente acaba se deparando. E esses poços são para essa avaliação ou é para exploração? Não, é para avaliação. Para avaliação. Não tem exploração nenhuma. É para avaliação mesmo. Fica fechadinho ali, a safra inteira com a tampinha, tudo bonitinho. Aí, na época que a gente contrata a empresa, vem aqui, coleta. Isso é para fazer uma avaliação do lençol freático. Seria isso? Seria isso. É para verificar se, por exemplo, a gente está aplicando vinhaça. Será que essa vinhaça está percolando para baixo? Aplicou na quantidade certa? E aí você dizia imagens de alguns rios, córregos, né, que tem o assoreamento. Isso, ali você pode ver, né, uma barranca bastante de areia, apesar de ter uma faixa de APP ali, eu não sei precisar o tamanho, mas é areia de curso de rio, né, que vai depositando na barranca. Mas essa imagem mesmo é só para exemplificar que é mais um ponto, isso aí é no rio Quitéria, é mais um ponto de monitoramento de superficial, de água superficial, que a gente chama, né, que é rios, são rios. Ô Lucas, qual que é o consumo de água pela usina Alcovalho hoje? Você tem um número assim, aproximado? Nós temos hoje uma outorga de água, que a gente tem um represamento, né, que a gente pega ali para a indústria. Hoje a outorga nossa ela é de 318 metros cúbicos por hora. Eu peguei a faixa agora de 2022 para você ter uma ideia. Isso é muito variável, né? Tá. Porque tem momentos que a gente está entre safra, não está utilizando, tem momentos que está na safra. Eu peguei os dois números, um menor e um maior, por exemplo, durante o ano 2022. Né? O menor aqui, ó, 7 metros cúbicos por hora e o maior 247 metros cúbicos por hora de vazão de captação de água para a indústria. E o que é reaproveitado e devolvido de forma... O nosso ciclo lá, ele tem um ciclo fechado de água, né? A gente tem muita perca de água por evaporação, por exemplo, né? Existe um cálculo, existe um fluxo de água, um balanço hídrico da empresa. Águas residuárias que a gente não consegue ali reaproveitar no processo, a gente faz irrigação com ela, né? São águas próprias, seriam próprias para isso, né? Então a gente acaba irrigando uma boa parte de cana, principalmente ali na seca, né, que a gente, graças a Deus, agora está com bastante chuva, mas a gente acaba usando essa água para irrigação mesmo, propriamente dito, para irrigar a cana. Bom, para a gente finalizar, qual que é a avaliação que você faz desse trabalho da usina Alcovalho você disse lá no início, desse assunto que nós discorremos aqui, mas sobre o respeito com a água, qual que é a avaliação que você faz, sintetizando tudo isso? Olha, pela experiência que eu tenho, até de outras usinas, de outras regiões e até cobranças estaduais, eu vejo que aqui no Mato Grosso do Sul, a cobrança, né, e o acompanhamento ambiental ele é muito forte, muito rígido, tá? Comparado com outros estados. E na Alcovalho eu vejo vou falar uma palavra até forte, uma gana mesmo pela questão ambiental, de todos os aspectos, não só falando aqui da água, tá? Eu vivencio isso muito forte ali, e todos os projetos que a gente tem em andamento, projetos aí que já estão
sendo executados, né? A gente tem um apoio muito forte aí da diretoria, da empresa como um todo, para assumir essas demandas e esses compromissos ambientais. Tá? Então eu vejo como muito positivo. Porque é muito importante assim, ó, só pra gente finalizar aqui, Lucas, não adianta a gente colocar só como você até a gente conversando fora dos microfones, vai lá e coloca uma plaquinha no banheiro lá para o uso racional da água na hora de dar descarga, enfim, né? Não adianta só isso, só essa plaquinha, tem que ter isso na prática, né? Em todos os sentidos aí. Com certeza. Eu acho que a conscientização pelo respeito à água, ela tem que estar embutida em cada um, né? Independentemente se é só uma economia ali na hora de escovar o dente ou uma economia grande, por exemplo, numa empresa ou algum outro momento, né? Eu acho que vale todas as quantidades, né? Não é a quantidade que vai fazer a qualidade, mas se a consciência estiver dentro de cada um, independentemente da quantidade de conservação de água assumida, de cuidado com a água, ela é bem-vinda. Quero agradecer aqui Lucas Santos, que é biólogo da usina Alcovale e responsável pela área ambiental da empresa, que trouxe aqui importantes esclarecimentos. Eu achei muito interessante porque muitas informações aqui passadas, inclusive o próprio trabalho e esse respeito que a usina Alcovale tem com a água, poucas pessoas sabiam, talvez quase que ninguém que está acompanhando o RC Notícias tinha essas informações, a não ser os próprios colaboradores da empresa que estão lá diariamente e trabalham, né, dentro da empresa. Então eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam aí, tá, Lucas? Obrigado. Nestor, eu que agradeço você, os ouvintes aí da Rádio Cultura FM, e me coloco à disposição, nos colocamos, né, Alcovale, à disposição para, quando se fizer necessário, a gente estar aqui presente. Muito obrigado, um abraço, parabéns aí pelo trabalho de vocês.